Olá, eu sou o Thiago do canal do Consultor e hoje eu vou fazer um vídeo que é uma sequência. Semanas atrás eu fiz um vídeo sobre o que era SEO, né? Explicando exatamente o que era Search Engine Optimization. Eu vou dar 10 dicas de como usar SEO no seu site. Mas antes de mais nada, aproveita que está de bobeira, dá um like no nosso vídeo, aproveita e já dá um like, ajuda a gente com relação aos algoritmos, eu vou falar um pouco de algoritmos desse tema também, e ajuda a gente a estar mais relevantes e aparecer para mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sininho, pois assim você recebe as notificações em primeira mão. Se ao final do vídeo, se puder fazer um comentário ou te colocar uma dúvida, teria um prazer enorme de respondê-la, ou até se necessário faça um vídeo para explicar. Mas vamos voltar para o tema. Quando nós falamos de SEO, nós estamos falando da parte da busca orgânica, dos buscadores orgânicos. Aparecer com relevância, com bom posicionamento, para quando o seu cliente ou seu lead procurar o seu serviço, ou o seu negócio, ou a sua empresa, ou qualquer palavra-chave que seja referente ao que você oferece. Então, essas 10 dicas que eu vou te dar agora são dicas práticas, porque na hora que você for fazer o conteúdo, se você seguir essa receita de bolo, dificilmente você não vai conseguir ter êxito. Em quase todos os clientes que nós aplicamos aqui na agência, todos têm êxito em SEO por conta dessas receitinhas de bolo simples, são 10 etapas. Não é fácil, porque lógico, nada é fácil, todo que gera resultado dá um pouco mais de trabalho, porém se você tiver um pouquinho mais de atenção e com o uso e a prática do dia a dia, você vai ficando craque e vai ficando cada vez mais simples, tá certo? Vamos começar pela primeira dica? Intenção da pesquisa. Aí você está falando assim, como assim intenção da pesquisa? Você tem que entender como é que o seu cliente ou o seu lead procura o serviço, ou o seu consumidor procura o seu produto. Então você tem que entender qual que é a intenção, como é que ele procura, quais palavras, quais palavras-chave ele utiliza nos buscadores para te localizar. Primeira coisa, você tem que ver o que eles estão procurando para você fazer conteúdos que sejam relevantes a eles. Então, por exemplo, não adianta você falar o que você quer falar. E sim, você tem que fazer textos que as pessoas estão procurando. Senão você não vai ter performance e você não vai ter as pessoas interessadas em comprar o seu produto. Tá? Então, primeira coisa, entende o que eles estão procurando e ofereça esse conteúdo para eles para facilitar essa ligação entre um lado e outro. Isso é uma estratégia importantíssima, parte do inbound marketing. Tá certo? 2. Utilize palavra-chave. Quando nós falamos de palavra-chave, são os termos que você vai colocar durante quando você for fazer o texto, você vai colocar nos campos de palavra-chave como as pessoas estão te procurando ou irão te procurar. Então, colocar as palavras-chave, se você trabalhar as palavras-chave com bastante paciência, com bastante carinho, você tentar entender exatamente como é que o teu consumidor ou teu cliente entraria em contato contigo, a chance de você ser mais assertivo é maior. E as palavras-chave têm várias etapas que são importantes de você prestar atenção para você fazer. Por exemplo, não procure as palavras-chave que são mais procuradas por todos. Por quê? O nível de concorrência é muito grande nela. Então, a chance de você não estar nas 10 primeiras posições do buscador é grande. Então, se você ficar procurando, por exemplo, só as palavras-chave que tem maior hit, você vai perder a oportunidade das pessoas que fazem palavras mais compostas, um pouco mais longas. E você vai disputar 10 lugares com mais de 100, 200 concorrentes. A chance de você conseguir êxito, se você estiver começando somente agora, é muito pequena. Então você vai acabar se frustrando e vai dizer, por exemplo, depois falando que SEO não dá certo. Não dá certo. Se você usar estratégia, automaticamente você consegue ter resultado. Então, trabalhe com palavras um pouco mais específicas. Por exemplo, palavras um pouco menos procuradas por outras pessoas. Então, eu vou dar um exemplo. Baterias automotivas. Talvez no ramo de baterias. Essa talvez seja a palavra mais procurada. Mas se você colocar assim, bateria automotiva para Corsa, por exemplo, ou para o Creta, ou para o Clio, se você colocar o nome do carro na frente, a chance de ter menos pessoas investindo nessa composição mais completa é menor e automaticamente você se destaca muito mais do que a outra parte. E naturalmente, até no baterias automotivas sozinho, você vai ranqueando e vai subindo também. Isso é uma forma. Tente utilizar palavras mais longas, a gente chama de caudas longas ou long tail. Por que mais longas? Porque normalmente as pessoas não colocam 2 palavras no buscador, elas colocam mais palavras no buscador. Tente acertar o termo de pesquisa completo. Palavras acima de 3, sentenças de acima de 3 palavras, normalmente os concorrentes não investem. Então provavelmente você vai ter mais êxito, principalmente num mercado muito concorrido. Porque com certeza você vai ter mais de 50 empresas investindo naquele mesmo espaço, automaticamente você vai disputar um espacinho de 10 para 50. A chance de você não conseguir é grande. Então, trabalhe palavras mais longas. O resultado é cada vez melhor. Terceira dica. Produza conteúdo relevante e com qualidade. Aí você fala, não é produzir por produzir. Não adianta colocar 50 mil textos no teu site se eles não tiverem qualidade e relevância.
Porque na verdade a pessoa vai entrar, não tem nada relevante, ela sai. Então trazer por trazer a pessoa e não converter é burrice. Então faça um conteúdo com relevância, com qualidade, porque elas vão compartilhar para outras pessoas, vai aumentar o teu hit, vai aumentar o teu page rank, o Google vai perceber que você tem relevância, ele vai te posicionar melhor e ainda melhor, você vai gerar autoridade para a pessoa que entra. E aí naturalmente a conversão de uma venda ou de um contato comercial é muito maior. Tem uma URL amigável. O URL amigável é, na verdade, o endereçamento do teu site em cima no buscador, onde você vai estar lá o nome do teu site.com.br barra página que você vai estar criando de conteúdo. Quanto mais assertiva você for nessa URL, quanto mais coerente que ela for com o título e com as palavras-chave, a chance de você ter um posicionamento orgânico é muito maior e principalmente para a pessoa que está no buscador, ela vai ler a URL, se ela tiver uma fácil interpretação, ela vai clicar e vai entrar no teu site. Se você utilizar, por padrões de data, como alguns sistemas de sites fazem, ou somente códigos, a chance da pessoa não clicar por medo de estar clicando num conteúdo que não é relevante ao que ela quer, é muito maior dela não clicar. Ela vai clicar sempre em textos, em termos que ela vai conseguir ter compreensão. Então, o URL amigável, quanto mais a compreensão ela gerar e mais coligada ela for com o título e com o conteúdo, maior a chance de você ter, além de posicionamento, pessoas também clicando nela. Não precisa fazer gigantesca, podem fazer mais curtinhas, mas desde que ela tenha uma compreensão muito equivalente ao título e principalmente ao conteúdo que você está oferecendo. Se você caprichar nesse detalhe, você vai ter um bom posicionamento e também vai ter um volume muito maior de pessoas clicando nessa URL e indo até o teu site. Quinta dica, faça metadescrições. O que são as metadescrições? São os textos que aparecem abaixo do link nos buscadores. E aonde você coloca isso? Na programação do teu site, provavelmente deve ter o campo de meta description. Ali são pequenos textos que você vai colocar que vai convencer a pessoa a clicar no link e ir até o teu site. Isso também é lógico, é validado também na parte de relevância pelos buscadores para posicionamento, mas principalmente para convencer a pessoa a clicar naquele link. Senão, ela vai ter várias opções, ela vai clicar no que é mais amigável. Então faça metadescrições que sejam amigáveis ao conteúdo ao que a pessoa está procurando, baseado nas palavras-chave, baseado no conteúdo, na relevância. Quanto mais assertivo você for, a chance de você ter pessoas clicando, mesmo bem posicionado ou menos posicionado, é grande, porque as pessoas vão em cima do que é mais interessante para elas. Então a metadescription ajuda muito você a convencer ela a clicar no teu link. Sexta dica, considere a densidade da palavra-chave. Quando você estiver escrevendo o texto, leve em conta que a palavra-chave que é equivalente àquele assunto que você está dizendo, ela tem que ter uma densidade durante todo o texto. Só que ela não pode ser nem muito e nem pouco. O ideal é de 3 a 5% do teu conteúdo ter a palavra-chave. Então, quando você for fazendo o texto, é legal que você se baseie e você coloque essa densidade, coloque essa palavra-chave durante a formação do texto. Aí você vai falar assim, onde que é importante? No título, principalmente, já tem que estar parte, nos subtítulos que você for criando, no conteúdo. No próprio texto, é importante você ter ela mencionada algumas vezes. Na URL, lá em cima, na URL amigável, ela tem que aparecer. Naquela parte alt test, que é da parte das imagens, o texto alternativo que vai nas imagens, é importante você ter, e principalmente, como eu falei, no longo do conteúdo. O conteúdo tem que ter essa palavra mesclada de ligação de um texto para outro, para mostrar para a pessoa, primeiro, que você está falando do assunto que ela está procurando, e principalmente para os buscadores verem o quanto é relevante aquele texto. Se você aplicar com essas estratégias, a chance de você ter um bom posicionamento é grande. Sétima dica, utilize subtítulos. Normalmente, uma das maiores falhas dos blogs que eu vejo por aí é que as pessoas colocam o texto corrido. Lá 3.000 palavras, 2.000 palavras, sem nenhum título, subtítulo, separação. O título normalmente já vem, mas não coloca nenhum subtítulo ou um subsubtítulo, que é um complemento para o subtítulo. Então, quanto menos você pôr isso, menos relevante se torna. E outra coisa, mais que 300 palavras por bloco de conteúdo é considerado ruim para os buscadores. É um texto que não é tão relevante, tão dinâmico. Então a ideia é que você separe o teu texto, mesmo que você coloque lá 3.000 palavras, em vários subtítulos. E se você vê que o subtítulo está muito grande, você pode colocar um subtítulo. E como é que a gente chama isso nas técnicas de SEO? O título a gente chama de H1, que é Heading 1. Se o subtítulo é H2, é o Heading 2. Ou o subtítulo é o Heading 3, que é o H3. Então, se você puder separar entre H1, H2 e H3, você vai ter além de um texto mais dinâmico, mais organizado, você vai demonstrar os conteúdos com mais ênfase para os buscadores. Porque no H2, no H1 e no H3, o buscador ele busca informação para ver se é relevante. Então, quanto mais forças você colocar nesses títulos, maior a chance de você estar bem ranqueado.
Então, gaste o teu tempo distribuindo essa organização do teu texto em H1, H2 e H3. Trabalhe muito bem essa parte de título e subtítulo. Lembrando que título só pode ter um, H1 só pode ter um, mas H2 e H3 você pode ter diversos, tá certo? Gaste o seu tempo nisso que você vai ter melhor resultado. 8ª dica, otimize as suas imagens. O maior problema que eu vejo nos sites hoje em dia são as imagens muito pesadas. Demora muito tempo para abrir o site. E isso, o Google preferencia sites que abrem mais rápido, sites com SSL, sites que estão com imagens mais otimizadas. Então, trabalhe o máximo possível de peso menor nessas imagens. E outra coisa, utilize o título dessas imagens relevante ao conteúdo que você está falando. Porque, por exemplo, as pessoas procuram a palavra-chave e vão lá no Google Imagens. E aí vai aparecer a imagem do teu site, automaticamente você traz o público para o teu site também. Então, coloque a URL, o endereçamento da imagem, o .png ou .jpeg, o nome da área do assunto que você está falando, que isso gera mais engajamento. Fora isso, tem o Alt Test, que é o texto alternativo que você põe quando você sobe a imagem na programação, que ele também é muito relevante. Se você puder otimizar isso também, facilita muito nos buscadores. Então, peso leve, texto com o título, o nome do arquivo da imagem com o título do que você está falando do conteúdo, baseado no conteúdo que você está falando, e principalmente trabalhar o Alt Test, a chance de você se posicionar no Google Imagens e também trazer ranqueamento para o teu orgânico no buscador comum é muito grande. Então, abuse nas imagens, mas use com estratégia. Use bastante imagens, mas use imagens leves e use com essas estratégias que eu estou te apresentando. 9ª dica. Coloque links internos e externos. Aí você vai falar, como assim link interno e externo? Ancoragem de link, os backlinks, trazem muita relevância, ajudam muito o posicionamento no PageRank. Quanto mais você colocar de links de fora do seu site e de dentro do seu site, você mostra para o Google quanto dinâmico isso é. Então o algoritmo vai acabar preferenciando. E sem contar, quando você coloca um link externo, você traz parte da otimização que aquele site tem para o teu site. E quando você também faz a mesma coisa, você compartilha do seu para ele. Então, links externos, os backlinks, eles trazem muito retorno de pessoas por conta disso. Quanto mais lugares você tiver o teu link ou colocar links de outros, você traz um pouco dessa otimização de um lado para o outro. E quando nós falamos de link interno, você faz a navegabilidade muito maior dentro do teu site. A pessoa, quando ela vê lá outros links de outros assuntos, ela vai cada vez mais olhando o teu site. E quanto mais links internos, você também puxa daquela matéria toda a otimização que ela tem para essa matéria nova. Então, abuse. Link interno, link externo, lógico. Também não pode colocar muitos ao ponto da pessoa não ler o texto e ir embora. Mas quanto mais texto você coloca, mais links internos você tiver no teu texto, a chance de você ter a gente chama de site building em crescimento muito grande, é muito maior. 10ª e última dica. Tenha o site ágil e atraente. Tem muita gente que gasta um visual do site espetacular, faz um monte de animação, faz um monte de imagens, um monte de informação muito organizada, muita programação, muita imagem, muito efeito, e o site fica pesado. A pessoa entra com dificuldade, demora 10, 15 segundos para abrir, e aí quando ela entra para navegar, é muita página abrindo, muita coisa abrindo, acaba ficando difícil de navegar. Então a chance dessa pessoa nem esperar o site abrir é gigante, e principalmente do Google não ranquear, porque o Google ele ranqueia sempre os sites mais rápidos, que ele privilegia os sites mais rápidos, e principalmente os sites que têm a melhor usabilidade, que ele tem melhor tempo de experiência para o usuário. Então, a estratégia que eu te dou, você pode usar um lado muito atraente? Pode, deve fazer muito atraente. Porém, não gaste muito efeito que possa pesar o teu site ao ponto de deixar ele lento e a usabilidade muito ruim. Não adianta colocar um monte de telas complementares. Quanto mais usabilidade você tiver, mais praticidade você gerar, maior vai ser o índice de pessoas que vão entrar no teu site e vão acessar todo o conteúdo, e mais rápido vai aparecer para o Google esse site, para o Google se posicionar como site de referência. Então, faça uma parte visual bacana, faça, mas pensa como o teu internauta vai querer acessar, o que ele vai acessar, como ele chega na informação. Quanto melhor a usabilidade do teu site, melhor vai ser o seu desempenho. Essa dica é fantástica, porque tudo aquilo que eu te passei de informação é importante, mas essa fecha, porque se você tiver um site atraente e ágil, a chance de você se posicionar cada vez mais, e ainda melhor, você vai conseguir converter mais as pessoas que entrarem no teu site. Resumindo, SEO não é a coisa mais simples do mundo, não é a coisa mais simples de fazer, não é tão prático, não é facinho de fazer, ele é trabalhoso, traz retornos assim fantásticos. Ele não é um retorno imediato, você vai ter retornos para a partir de 6 meses, 1 ano, 2 anos, até mais, dependendo do conteúdo e da concorrência que você vai ter, mas é uma estratégia que traz clientes. Por mais que os anúncios em cima convertam mais, tragam mais tráfego que o orgânico,
O orgânico, uma vez que você fez, o custo dele é muito baixo. Então compensa você investir também no orgânico, porque você traz um pouco desse público para cá. Eu recomendo sempre fazer de forma híbrida, pôr no patrocinado no SM, né, que você patrocina, coloca no Google Ads, por exemplo, de pesquisa, e também investir também no SEO, porque você tem os dois lados para trabalhar. Principalmente quando você fizer com uma estratégia de inbound marketing, que é buscando autoridade, trazer mais seguidores para o teu conteúdo e automaticamente pessoas que pagam o que você está disposto a vender. Essas são as estratégias que eu indico. Alguma dúvida? Se tiver, não tem problema nenhum. Você preenche aqui abaixo nos comentários que eu vou ter um prazer enorme de responder todos eles. E se for necessário, eu faço até mais um vídeo para explicar melhor sobre essa tua dúvida. Mas se você ainda não deu like, dê o like agora, ajuda a gente com relação aos algoritmos. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sininho. E se você quiser ler essa matéria na íntegra, acesse o nosso blog, canaldoconsultor.com.br, e se quiser falar comigo diretamente no Instagram, é @thiagoNevesMKT. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, tchau, tchau.